Oi pessoal, desculpa ficar muito tempo sem postar vídeos, é porque esses dias eu estava sem tempo, e os vídeos levam muito tempo para ficar prontos. Mas bora começar esse vídeo. A comunidade de Dandy's World reclama há muito tempo de vários tons que precisam de melhorias, como buffos e rework nos status e habilidades. Alguns tons como Bobette e Scraps tiveram reformas, que ainda não foram suficientes para serem bem eficientes e entrarem no meta do jogo, que atualmente é só Shelly. Shelly, 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 Shelly. Enfim, vamos começar, mas antes, primeiramente são ideias minhas, então tudo bem se não gostar, mas deixe sua opinião nos comentários. Vou começar pela Poppy Playtime. Mesmo sendo uma inicial, comparada ao boss dela é bem paia, ela não é ruim, mas também não é boa, principalmente por causa da sua habilidade, que é literalmente inútil. Basicamente, toda vez que ela tomar um dano, ela ganha um aumento de 50% de velocidade por 3 segundos. Gente, que habilidade lixo! Quando você receber um dano, o Twisted já vai ficar parado por um tempinho, que diferença faz 3 segundos rápido. Ai, mais ajuda os iniciantes, não ajuda nada se eles não sabem fugir. Velocidade alta por 3 segundos não faz diferença, e muito menos no time, por isso fiz 2 tipos de reformas na sua habilidade. Primeiro conceito. Ativa. Poppy coloca uma lata pop no chão que regenera 50 pontos de resistência e tem 20% de chance de dropar uma garrafa pop com a carga de carregamento de 70 segundos. Eu sei que parece paia, mas ela literalmente pode ajudar o time e a si mesma, ajudando os iniciantes a entender como os itens funcionam, ajuda distractors. Mas talvez muita gente não goste muito dessa habilidade, então fiz outra opção. Ativa. Ganha 40% de velocidade por 6 segundos, e quanto menos vida Poppy tiver, melhor e mais rápido será o buff. Com 3 vidas 40% de velocidade por 6 segundos, com 2 vidas 60% de velocidade por 10 segundos, com 3 vidas 80% de velocidade por 15. Carga de carregamento de 70 segundos, isso é ótimo para fugir dos Twisteds, ir para o elevador ou chegar mais rápido nas máquinas, o que ajuda muito mais que a habilidade que está no jogo. Mas talvez muito quebrado para um inicial, né? Sorry, I'm not perfect. I'm the way that they made me. A little shy, a little needy, a little too much in my head. Absolutely worthless. Agora vamos para o Voodoo. Eggson tem uma habilidade bem mediana, mesmo ela sendo buffada, continua ainda sendo bem mediana, por isso fiz uma reforma um pouco mais complexa. O Eggson no jogo, ao iniciar uma máquina, enche 20% dela. O que não é ruim, mas também não é tão boa. Nessa mudança que eu fiz. Passiva. Toda vez que Eggson começar a extrair, vai encher uma quantidade diferente em cada máquina que ele iniciar, pode ser qualquer porcentagem aleatória, sendo no máximo 10% a 45%, e tem 2% de chance de completar uma máquina completamente. Eu sei que parece um pouco quebrado, mas, como depende da sorte, pelo menos vai ser mais útil. Quando o relógio bate às 5, todas as cadeiras mostram um friquito. Tumbada, tumba, tumba, tá. Tumbada, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate às 6, todas as cadeiras transam outra vez. Tumbada, tumba, tumba, tá. Senhorita Gambito. A nossa querida e esquecida Rebecca tá só osso atualmente. Tem uma habilidade que, ao mesmo tempo que é quebrada, é inútil também. A habilidade é muito forte quando aparece uma Vi ou Shelly, ou as poças de Shore, mas como são raros de aparecer, na maioria dos andares a Gambita fica inútil. Fora que ela não tem uma jogabilidade divertida, não vou fazer uma reforma para deixar ela mais divertida, mas para melhorar ela no meta. Rebecca é imune a todos os efeitos negativos, tirando dos trinkets. Eu não tive uma ideia muito criativa para fazer a habilidade ser útil todo andar, mas para ela ser melhor e ajudar o próprio time. Rebecca é imune a todos os efeitos negativos, e transforma eles em efeitos positivos. Eu esqueci de colocar mais. Também deixa o time inteiro imune contra efeitos negativos, mas os efeitos negativos só viram positivos para Rebecca, e também, os aliados não ficam imunes aos efeitos da poça de Shore.
Essa habilidade deixa ela mais forte contra os Twisteds e sendo também uma suporte para ajudar o seu time a lidar com Twisteds mais complicados. Benção, pai. A mãe tá perguntando quando que o senhor vai vir me ver e ela quer saber da pensão que tá atrasada. Vamos mudar a benção, pai. A Tudous é uma das piores tons do jogo, tendo um status péssimos e uma habilidade meia boca. A função da Tudous é ser uma sobrevivente, sendo a sua qualidade a furtividade e é péssima em extração. Então vou mudar seus status e habilidade. A benção pai no jogo, toda vez que ela usa sua habilidade, ganha um buff de 15% de um status aleatório. O que é muito pouco e quase não faz diferença, por isso mudei. Toda vez que Tudous usar sua habilidade, em vez de um buff de 15%, agora é um buff de 30%, e toda vez que esse buff for repetido, a Tudous pode duplicar o buff virando de 30% para 60%, mas isso depende da sua sorte. Mas já é melhor do que antes. Agora nos status. Tudous antes era melhor em furtividade e pior em extração. Agora na minha versão, Tudous tem mais velocidade, assim pode ajudar os iniciantes que usarem ela para escaparem mais fácil e ajudar Tudous a sobreviver mais fácil. Deixei ela com 3 estrelas de extração. E tirei uma estrela de estamina e Skisheki, já que crianças são rápidas, mas podem se cansar rápido, pelo menos na minha opinião. E Tudous tem cores neutras, então faz sentido ela ter bastante furtividade. Mas resumindo, para quem não entendeu a habilidade nova, vou dar um exemplo. A Tudous usou a habilidade e ganhou um buff de extração de 30%. Se ela usar a habilidade de novo e ganhar um buff de extração de novo, logo em seguida o buff vai duplicar. Espero que entendam. Agora vamos para o Rogério. Atualmente é um dos piores tons do jogo, com a pior habilidade do jogo. Só ganha da habilidade do Shirimpo, que nem conta, que basicamente ela dobra a quantidade de pesquisa que você ganha vendo Twisteds e ganhando cápsulas. Que pode até ser bom para iniciante, mas fica inútil quando você já tem a maioria das pesquisas do jogo. Mas ajuda a pegar main de evento. Eu peguei os 3 usando a Yatta. A habilidade dele não ajuda em nada na partida. A habilidade dele é baseada na ansiedade, então vou mudar os status dele também. Vou tentar melhorar um pouco a habilidade dele para ele ser focado ainda em dobrar pesquisa, mas para ele também conseguir sobreviver melhor. Agora toda vez que o Rogério conseguir pesquisa, ele ficará mais rápido, sendo no máximo 20% de velocidade, tanto de corrida quanto de velocidade. Assim ele vai conseguir correr dos Twisteds mais fácil, e pegar as cápsulas mais rápido. E detalhe, não importa se você tem 100% no Twisted, você ainda pega a pesquisa nele. Então tipo, quando o Twisted te ver pela primeira vez e você pegar cápsulas no andar, ganha velocidade. E o buff fica até terminar aquele andar. E agora os status, eu vou deixar a velocidade com 2 ainda, para deixar a habilidade balanceada. E tirei uma estrela de furtividade para que os Twisteds vejam ele mais fácil. Já que eu perdi vários Twisteds que eu queria pesquisa, porque fica impossível dele me ver de tanto jogador imenso na minha frente desesperado. E colocarei essa estrela em Skillsheki para ele extrair melhor. Queime a bruxa! Queime a bruxa! Eu tenho um feitiço que faz água virar cerveja. Soltem a bruxa! Soltem a bruxa! A bruxa não é ruim, mas é uma das piores suportes do jogo. A habilidade dela não faz tanta diferença na partida, e no jogo nem tem tanto personagem que tem Skillsheki pequena. O que fazendo ela não ser tão útil, e os status dela são iguais de Loa, e o que faz ela não ser tão original. Na minha mudança nos status dela, Bruxa tem uma estrela em Skillsheki, 3 de velocidade, 4 de estamina, 4 de furtividade e 2 de extração. Mais estamina para ela conseguir ficar correndo para ajudar o time, e mais furtividade para não atrapalhar distractores enquanto ela ajuda outros tons. E diminui a extração porque ela não vai ter tempo para ficar extraindo, e a Skillsheki vocês já vão entender. E na sua habilidade basicamente ela terá 2 modos. Se você não ativar a habilidade dela, ela basicamente enquanto ela extrai, ela deixa impossível de você errar a Skillsheki, fazendo ela ter uma habilidade única entre os outros tons. Onde as Skillshekis são feitas automaticamente, mas todas as Skillshekis automáticas não acertaram na barra amarela, apenas acertaram na barra prateada, então o trinket do Rogério não funcionará na bruxa.
Mas quando você ativar a habilidade, a aura dela aumenta 80% do buff de skill check e também dá buff de furtividade tanto para ela para os aliados dentro da aura. Com os buffos de furtividade, você pode montar estratégias como, tipo conseguir fazer a véia extrair uma máquina do lado do Peebo distraindo, já que ela tem menos furtividade que ele, a bruxa aumenta a furtividade e a skill check dela e da véia. Assim elas não vão atrapalhar o Peebo ou outro distractor. É um dos personagens mais difíceis de se jogar e que requer muita paciência e habilidade e controle de estamina e estratégia. Eu sei que os status deles são desbalanceados, ao mesmo tempo que são muito bons, são horríveis também. E a habilidade meio que nem faz tanta diferença, por isso não vou mudar seu status, mas vou mudar sua habilidade. Passiva. Ele ainda vai ter 4 corações e vai ser imune aos craft simblings, mas agora quando ele iniciar uma máquina ele fica invisível até termina ela. Acho que não é uma habilidade tão quebrada, já que é muito difícil sobreviver com ele. E ele ainda vai ter muitos desafios como ir até o elevador e ir até as máquinas, já que ele é bem lento, então isso já deixa ele mais balanceado e já que ele é um fantasma faz sentido. Borboleta pequenina que vem para nos saudar. Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira. Baratinha cara de bunda. É uma tom boa, mas pra mim a habilidade dela é meio sei lá, poderia ser melhor. Onde agora? Flutter pode voar mais alto e passar por cima de móveis do mapa e twists por 5 segundos. O que faz mais sentido, porque uma borboleta voaria tão baixo. Detalhe, quando ela estiver voando mais alto os twists não vão perder o foco nela, eles vão continuar seguindo ela, até eles perderem o foco. Agora com vocês a pior tom do Daniel Mundos. A gata de papelão. Tem um status horripilante, não sei como a Kel achou que isso seria útil, é simplesmente um inútil em tudo, é ruim em extrair, em distrair nem se fala, e em sobreviver é um lixo também, e nem suporte ela consegue dar. É simplesmente uma tom que não serve pra nada e é um peso morto na partida. O que salva é a habilidade que às vezes atrapalha. Se ela for se puxar para alguém pode atrair um twisted e atrapalhar o tom se ele tiver menos furtividade. Por isso fiz uma melhora no seu status e habilidade. Começando pelos status, fiz 2 tipos. Um de distractor onde ela vai ter 5 de velocidade, já que no jogo temos poucos tons com 5 estrelas de velocidade, então acho interessante já que Scraps é um gato e gatos são rápidos, e como ela é de papel, ela é bem leve então possivelmente rápida. Coloquei 3 de estamina para balancear, e 2 de furtividade para ela ser uma distrator eficiente. Coloquei 2 de distração já que as garras talvez atrapalhem na válvula e as estrelas que sobraram coloquei em skill check. E nesse outro status ela tem 4 de furtividade já que gatos são silenciosos e tem 2 de skill check. Esse status vai ajudar com essa ideia que eu tive de melhora na habilidade. Ativa. Este tom pode se puxar para tons e máquinas imóveis do mapa com a carga de 35 segundos, e ela também dá buffos para os aliados e ela mesma dependem do que eles estão fazendo, ou de onde Scraps vai se agarrar. Ao se puxar para uma máquina ganha um buff de 15% de extração por 10 segundos. Se ela se puxar para um tom extraindo ela dá um buff de 10% de skill check para o tom por 10 segundos. Se ela se puxar para um móvel do mapa ela recupera 50 pontos de estamina. Assim ela consegue ajudar o time e ela mesma, e ser muito melhor do que é no jogo. Eu amo ela, mas ela tá bem fraca. Coisa que pode, não, pode não. Gostar de Labubu não pode, apostar no Tigrinho pode. Apostadora do Tigrinho. Ela é muito boa, mas não é tão útil para o time, por isso ajustei um pouco a sua habilidade. Gigi ao ativar sua habilidade dá para você e para o time todo um item para cada um e tem 5% de chance dela dropar 3 itens, mas só para ela. Eu esqueci de escrever, mas se tiver mais de uma Gigi no time, ela não pode mais dar itens para o time, apenas para ela mesma então, tem apenas uma Gigi no seu time.
Com essa melhora, Gigi pode ajudar o seu time e a si mesma. Que estilo ela tem, seu sorriso nos faz bem, elegância tem também, e sua coragem vai além. Rodando, girando, dançando, ela é uma princesa. Agora vamos falar da maior farmadora de aura, a mais poderosa, feminista, sigma, empoderada, especialista, skatista, perfeccionista, esteticista, eletricista, artista, protagonista, altruísta, idealista, especialista, pianista, violinista, ciclista, ativista, humanista, realista, futurista, modernista, vanguardista, conquistista, estrategista, perfeccionista, determinista, simbolista, impressionista, paisagista, jornalista, cientista, desportista, cronista, urbanista, linguista, roteirista, estilista, medalhista. Enfim, nossa querida fofinha Qual é muito poderosa, mas como a Kel é invejosa, no jogo ela é mediana, por isso vou fazer uma mudança nos seus status e habilidade. Já que o maior problema da Qual no jogo é para que eu vou usar a Qual se eu tenho o Loei que é melhor, se tem o Figol que é mais rápido e tem uma habilidade melhor, se tem vários distractores melhores, por isso no seu status eu mudei muitas coisas para que a Qual se diferencie da Flutter que tem o mesmo status. Agora a Qual tem 1 de skill Shiki, 5 de velocidade, 5 de estamina, 2 de furtividade e 2 de extração. E na sua habilidade ela mata os tristezas, mata os tons, mata os demônios, farma aura e invoca uma criatura. Enfim, agora vamos para o astro. É zoeira, né, gente? Passiva. Qual mostra todos os itens do mapa o tempo todo, para todos os tons. E socorro, eu escrevi erradíssimo ali, mas na verdade ela aumenta o tempo de duração do efeito de todos os itens do mapa. Assim ela vai ser uma distractor que vai ser mais eficiente em meta e não vai ser substituída por aquele palhaço do capeta. E a habilidade será mais útil. Oi, eu sou a alegria. Oi, eu sou a tristeza. Agora vamos falar da alegria e da depressão. Que a Kel ia bufar eles, mas desistiu, então vamos ajustar um pouco já que eles estão bem fraquinhos, tendo uma habilidade que no papel parece ótima mas no jogo é bem paia. Por isso arrumei e agora. Antes de começar a partida, vai mostrar uma tela onde você vai poder escolher quem você vai usar, Reizou ou Deizou. E depois de você escolher, só a cada 5 andares vai poder mudar, mas aí se você não quiser mudar, só escolher o mesmo. Assim, se você quiser distrair é só escolher Reizou todas as vezes e se quiser extrair é só escolher Deizou todas as vezes, e agora Reizou terá mais stamina e Deizou mais skill check. Para compensar a falta de extração do Reizou, a falta de velocidade do Deizou. Assim você vai poder escolher 2 trinkets sem se preocupar com sua outra metade. Chiquititas especial de Halloween é um dos melhores personagens do jogo, mas com uma habilidade bem sem graça, então na melhora que eu fiz a habilidade vai ser passiva e ele vai deixar 5 cestinhas de Halloween espalhadas pelo mapa e se ele ou alguém do time pegar vai receber um buff aleatório de 40% por 15 segundos. Que vai ajudar tanto ele quanto os outros do time. E toda vez que alguém pegar uma cestas o gordinho terá um aumento de velocidade por alguns segundos. Se tiver mais de um Gord na partida a quantidade de cestas não aumentam a quantidade. Então esse foi o vídeo, galera. Acho que com essas atualizações de tom da semana vão ajudar, já que pra quem não sabe o Finn foi bufado nessa atualização e agora ele está mais rápido. Então acho que a Kel vai melhorar os tons que precisam, quando chegar as semanas deles. Então esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir e talvez eu traga uma parte 2 se vocês quiserem e deixem sua opinião sobre essas melhorias que eu fiz. Então tchau.